tiverem alguma pergunta para ele, vocês podem fazer. E aí ele vai falando, vocês vão anotando o que vocês estão falando. Bom dia. Vocês estão no herbário João Mussa Pires, Museu Paraíso de hoje. A sigla do nosso herbário é NG, é uma sigla que identifica o herbário internacionalmente. Ou seja, ele é indexado. Para o herbário ser indexado, ele tem que seguir vários critérios, quadro de pesquisadores, número de amostras depositadas e outros pontos que tem que ser levado em conta. O nosso herbário ele foi o quarto herbário construído no Brasil, tem 115 anos, foi fundado pelo suíço Jacques Huber, esse cara que está ali no quadro. Hoje nós contamos já passamos de 200 mil amostras de plantas secas. O foco é a Amazônia, claro, mas nós temos uma pequena parte de outros ecossistemas do Brasil e fora do Brasil também. O herbário ele precisa ser organizado para a pessoa identificar a planta, então ele pode ser organizado ou por ordem alfabética da família, ou pelo sistema de classificação botânica. Então, não sei se o professor já falou sobre o sistema de classificação, nosso é o do Engler. Ele foi finalizado por meados do século XX, e nesse sistema, o primeiro sistema do Engler foi bem antes, um dos primeiros sistemas filogenéticos que foi mais difundido, né? Então ele organiza as plantas pelo grau de parentesco, né, vamos dizer assim. E dois pesquisadores numeraram essa sequência. Então ficou muito mais fácil, você entra no herbário e já vai procurar a família pelo número. Tem até Dalator e Ra. Esses caras eles pegaram o sistema e numeraram, tanto a nível de família como a nível de gênero. Para quem não é da botânica, é bem melhor você trabalhar com o sistema de ordem alfabética. Mas para o botânico é melhor pelo sistema de classificação, porque se você procura uma planta aqui no herbário, se você acha que é uma determinada espécie, você vai no armário da família, se não for, ou você vai encontrar essa planta ou no próximo armário ou no armário anterior, pelo grau de parentesco que existe. Então é bem mais fácil para o botânico encontrar uma planta no armário, no herbário, pelo sistema de classificação botânica. No sistema do Engler, ele organizou as plantas, as angiospermas. Na verdade, ele fez uma organização geral da planta. Ele coloca briófitas, seriam as mais primitivas, né? Depois as pteridófitas, aí depois as gimnospermas, depois as angiospermas. E no primeiro sistema ele colocou as dicotiledôneas com mais basais, as monocotiledôneas com mais basais, e depois as dicotiledôneas. Não, estou confuso. No primeiro sistema do Engler ele botou as dicotiledôneas e depois as mono. Hoje não existe mais essa, já está vigorando outro sistema, que é o da APG. Se a gente for colocar mesmo uma sequência, seria as dicotiledôneas, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Então, através do herbário também você pode ver essa evolução dos vegetais, porque a cada armário, dentro de um armário tem uma família, e dentro da família você tem uma sequência também dos gêneros, o grau evolutivo dos gêneros, o gênero mais basal e o mais derivado. No herbário também você pode ver a proporção desses grupos na região, já que o nosso herbário é regional. Então você tem aqui só essa fileira de armários, de briófitas. Nós temos só essa fileira aqui, e até aquele armário grande, de pteridófita. Nós temos apenas um armário de gimnosperma, e todo o restante é angiosperma.
nós temos mais ou menos 20% de monocotiledônio e 80% de dicotiledônio e eudicotiledônio. Seria o novo sistema. Então, só mostrando aqui para vocês, isso aqui seria a nossa unidade básica do herbário, né? Que é uma essicata. A essicata, ela, esse termo quer dizer, depois de ser, um termo grego que quer dizer mais ou menos isso. Ela tem um tamanho padrão, mais ou menos 40 por 30 centímetros, praticamente universal esse padrão. Geralmente a gente coloca a planta na diagonal, coloca uma etiqueta, essa etiqueta que o professor já falou para vocês, com as informações, né, a família, a espécie, a localidade, tudo mais. Número de coleta, coletor, data de coleta. Né? E tem esse envelope que a gente sempre quer que a planta seja eterna. Então, qualquer fragmento que se desprenda, a gente guarda no envelope. Então, a diferença do nosso herbário para os outros herbários do Brasil, aqui em Belém, por exemplo, nós temos outro herbário indexado, que é o da Embrapa. Ele tem mais ou menos 60 anos. É que o nosso herbário tem coleção histórica. Foi tirado, acho que boa parte da coleção histórica, mas está sendo fotografado esses primeiros armários, que o nosso herbário ele já está todo informatizado. Só para que vocês entendam, por exemplo, tem gente que chega aqui e diz, para que vocês querem guardar plantas secas? Então, isso começou mais ou menos como um hobby. As pessoas colecionavam plantas, e muitas adolescentes que colecionam plantas secas, colocam a folha dentro da agenda. Mas assim, na Europa começaram a colecionar plantas, chamavam os herbalistas. Então eles queriam plantas mais diferentes possíveis. E com a descoberta do Novo Mundo, eles compravam essas plantas para as coleções. E os pesquisadores perceberam que eles poderiam usar essas coleções para estudos. Então, de que forma poderia ser usado? Por exemplo, o nosso herbário tem 115 anos. Você pode... Qual é o curso deles? Vocês podem fazer, por exemplo, um histórico da vegetação na região. Quais as plantas que ocorriam aqui em Belém há 100 anos. Para quem quer fazer, por exemplo, um reflorestamento. Você encontra uma área já detonada, você pode vir aqui no herbário e saber quais as espécies madeireiras que ocorriam lá. E onde encontrá-las hoje. Em que época do ano elas frutificam para eu pegar semente. Então tem diversas informações, né, que você pode tirar de um herbário. Mas assim, a principal é a identificação. As pessoas coletam a planta, secam e trazem aqui e identificam por comparação, que é quando o herbário é mais exigido. Né? E tem outra função importantíssima do herbário, que não se faz pesquisa em botânica sem testemunho. Então, se eu quero dizer que o leite do Amapá é bom para não sei para quê, eu tenho que dizer de qual população de plantas eu me baseei para ter essa afirmação. Então eu digo, a planta que eu estudei foi essa que está depositada no herbário, porque de repente eu posso dizer que o boldo serve para o câncer, para curar o câncer. E um cara lá de Nova York ou do Japão diz, olha, não existe, eu já esmiucei o boldo e não serve para o câncer. Então eu preciso ver que planta esse cara estudou lá em Belém para dizer isso. Então tem que ter um testemunho. Então todo artigo científico tem que ter a citação de um material testemunho, que seria uma essicata. Eu estou estudando a planta, tiro um fragmento dessa planta, faço uma essicata e cito no trabalho. Então essa é uma importante função do herbário. Né? Aqui, só voltando aqui para a questão histórica, essa planta aqui, olha, por exemplo, ela foi coletada por Fuller, foi um botânico muito importante, que veio junto com o fundador do herbário, e eles coletaram tudo, porque precisava ser coletado tudo, estava iniciando a coleção. Então essa planta aqui data de 1909, mas nós temos plantas aqui do próprio Uber, da fundação de 1895. Quando
vocês imaginem hoje se vocês fossem contratados para fundar um herbário na Amazônia em 1895, sem literatura, que ele trouxe o que pôde da Europa, né, de literatura, e tudo que ele coletava aqui era diferente do que ele já havia visto na Europa. Como é que ele ia identificar esse material? Se ele fosse para a literatura, ele não ia conseguir, porque não existiam essas plantas na literatura ainda. Então, o que foi que ele fez? Ele pediu para o governador, na época o Belém tinha muito dinheiro, né, com a borracha, ele comprou uma coleção que estava depositada nos herbários da Europa, do spruce. Ele veio para a Amazônia em 1895, aliás, em 1850, entre 48 e 50. Ele coletou muita planta e vendia na Europa. Acontecia muito isso. Muitos naturalistas vinham para a Amazônia, vinha para o Novo Mundo, coletava tudo e era um mercado. Ele levava para a Europa, todo mundo se interessava por essas plantas. Assim como se interessava também pelos animais exóticos que encontravam aqui. Levavam animais vivos, mortos, né, para as coleções. Então o spruce, ele coletou muita coisa na Amazônia. Inclusive ele veio numa expedição porque em busca de uma planta que no futuro ele encontrou mesmo, né, nessa época ele encontrou essa planta que serviu de base para a cura da malária. Encontrou no Amazonas. Então ele levou todo esse material e vendeu lá. Ele fazia 20, e quando o professor pede para vocês fazerem três duplicatas, ele fazia 20, 30, e lá ele vendia essas duplicatas. Né? E dentre essas duplicatas, o governador do Pará comprou. Nós hoje temos 300 amostras, mais ou menos, da coleção do spruce. Muitas se perderam, porque com a crise da borracha, o herbário foi fechado, as plantas ficaram guardadas. Imaginem só, mais ou menos 8.000 amostras do Duque, 3.000 amostras do fundador, 300 amostras do spruce e muitos outros coletores antigos, né, Lage, o Uller, são os primeiros naturalistas que vieram para cá no início do século XX. Então essas amostras ficaram guardadas sem nenhum tratamento. Ó, só hoje, por exemplo, vocês estando aqui, vocês estão percebendo que nós temos uma refrigeração para não dar inseto na coleção. Nós temos 8 desumidificadores só aqui dentro. Nós tiramos mais ou menos 15 litros de água diariamente daqui de dentro. E a coleção é envenenada todo ano, só para a gente manter essa coleção. E ela ficou, assim, esquecida desde a década de 20 até mais ou menos a década de 50, quando o herbário passou para o CNPq. Então, nesse tempo, muitas amostras, o Duque, que foi um dos curadores do herbário, como o Pará entrou em crise econômica, ele foi trabalhar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e levou muito das nossas coleções para o Rio. Então hoje tem muitas plantas nossas, tipos, que estão depositadas no herbário do Jardim Botânico e a gente não pode mais repatriá-las. Né? Então, até porque ia se perder mesmo. Né? Aí, graças a Deus, essas plantas que nós temos hoje conseguiram resistir a fungos, insetos, né? E temos hoje uma coleção histórica que diferencia o nosso herbário dos demais. Né? Dentre essas coleções históricas, nós temos os tipos, que são esses armários aqui, esses primeiros armários. Né? O professor já falou dos tipos, né? Então, nós temos aqui holótipos, isótipos, paráticos, síntipos, neótipos, todos aqui. Mas, assim, a quantidade de holótipo é bem pequena, porque nós temos poucos pesquisadores na Amazônia. Então, a maioria das plantas são descritas fora. E quando a planta é descrita fora, o descritor leva o holótipo. Então, geralmente, a planta mais importante é o holótipo. Tá? Nós temos aqui, só voltando para a questão histórica, nós temos aqui uma planta, muitos botânicos, hoje vocês decidem, aqui chega biólogo que eu digo, vocês querem estudar plantas ou animais? 98% quer animais, claro. E é peludinho, né?
Então, muitos botânicos do início da pesquisa mesmo eram médicos. E todo médico tem que conhecer a anatomia. Então, muitas plantas, quando eram descritas, eles associavam uma parte do corpo humano. Então, não sei se vocês já viram, vocês conhecem a paliteira. Vocês conhecem a paliteira? Um agrônomo, tinha um professor de francês aqui, dava aula aqui no mestrado, ele dizia, todo agrônomo, todo engenheiro florestal tem que conhecer pelo menos as plantas que estão no quintal de vocês. A paliteira é muito usada em sombreamento aqui em Belém, em toda a Amazônia. É uma leguminosa. Tem aqui na frente, se vocês quiserem ver depois, tem bem na frente. Ela pertence ao gênero Clitória. Quando o pesquisador descobriu essa planta, ele pensou nisso mesmo. Ele pegou a flor dessa planta, da paliteira. Ela lembra muito uma clitória. Então, De coisa. essa planta aqui é um capim, vocês vão encontrar muito na Amazônia. Ele dá sempre em área alagada. Dá um pendão, assim, um botão, e daqui saem umas flores em amarela com 3 pétalas. É muito comum, vocês não, de maneira nenhuma vocês se confundem com qualquer outro tipo de planta. Ele dá um capim, com um pendão com um botão na ponta, e tem uma florzinha com 3 pétalas amarelas, não tem erro. Ela pertence à família Chiridácea. E essa espécie em particular, ela é Chiris jupicai. Mas não é, já aqui não é o que vocês estão pensando. Ah, tá. Menos mal. Essa planta aqui, quando as pessoas estão pesquisando ou estão apresentando a Amazônia, geralmente eles dizem assim, na Amazônia tem o maior peixe de água doce, tem o maior roedor, tem a maior cobra, mas também tem a menor orquídea do mundo. Essa aqui é uma orquídea, na Amazônia. Ó, isso aqui é uma planta completa, com flor e a planta inteira, com raiz, né? Ué, É a menor orquídea do mundo. parece o tamanho da minha irmã. Ela pertence ao gênero Platysteres. E o epíteto é ovalifolha porque a folha dela é em forma de oval, né? Cada uma dessas é uma planta completa. Tem várias plantas aqui. A flor dela é muito bonita, se olhando na lupa, ela é como uma orquídea, né? Tem 3 pétalas, 3 sépalas, um labelo. É orquídea? O nome científico é Platysteria ovalifolha. Não anota, não. Platistele mesmo. Platistele, como eu estou lendo, só que em vez do I tem o Y. E ovalifolha, como eu estou lendo mesmo. Ovalifolha. É a menor orquídea. Possivelmente na Amazônia também nós temos a maior orquídea. Possivelmente pode ser um oncídio, que é uma planta que cresce 3 metros. Tem 2 metros só de inflorescência. Outra informação importante que vocês encontram no herbário são as atualizações constantes que ocorrem na ciência, especialmente na botânica, na taxonomia. Essa planta aqui, ó, ela foi coletada em 1909. Tá? Tem várias informações aqui que vocês podem observar. Por isso, uma etiqueta aqui bem pobre, porque quanto mais informações você puder colocar na etiqueta, desde que essa informação não esteja explícita na planta. Por exemplo, eu não vou dizer que essa planta tem folha composta. Eu já vou ver que ela é folha composta. Eu vou dizer que tamanho dessa planta na natureza, a cor da flor, a cor do fruto, onde ela foi coletada. Eu costumo dizer que o melhor coletor, na minha opinião, e hoje se eu tivesse meus 15 anos, eu escolheria agronomia, porque é o melhor coletor, ele tem informações. Se você olha uma etiqueta de um agrônomo, que era o Mussa Pires, era agrônomo, você tem informações, no curso de vocês têm informações sobre a planta, sobre o solo, né? Coisas que o biólogo não tem, né? Então, tem muitas informações de floresta que vocês têm também, né?
Então, eu acho assim que uma etiqueta de um agrônomo sempre é mais completa do que de um biólogo, do que de um engenheiro florestal. Então, eu vou dizer que ecossistema, como é o tipo de solo, né? Essa planta aqui, ó, ela foi coletada em 1909 pelo pessoal do museu. Uma informação importante, naquela época, como o esforço de coleta era muito grande, os técnicos iam coletar. Infelizmente, poucos pesquisadores foram contratados, e até hoje isso não acontece. Outra informação sobre o pessoal do museu. Qualquer pessoa treinada, qualquer pessoa, qualquer nível de escolaridade, pode incorporar uma amostra no herbário. Tá? Então, desde que você receba essa informação antes de como coletar. Por isso que o professor sempre orienta vocês como deve coletar uma planta. Tem que ser fértil para ser incorporada, para que vocês sejam eternizados. Esse pessoal do museu que coletou, todos já morreram. Né? Ela tem que estar fértil. O herbário só aceita material fértil, ou com flor ou com fruto. Tá? Outra coisa, essa planta, ela pertencia à família Morácea. Será que ela ainda pertence hoje? O nome vulgar dela é diamba, naquela época. E ela foi coletada em quintais. Olha, o nome vulgar diamba, coletada em quintais, e ela pertence à família Morácea. O nome científico dessa espécie é Cannabis sativa. Alguém conhece? Cannabis sativa? Qual é? A maconha. Hoje, o nome vulgar é maconha, mas naquela época era diamba. Maria Juana. Tem muita gente que dá o nome mais interessante possível, né? Mastruz. Droga tem um colega que disse que droga e órgão sexual são as coisas que mais tem nome, né? Então, Bem lembrado. É verdade. então, olha só, nessa época eles identificaram essa espécie, na verdade ela pertencia à família Morácea, que é a família da jaca. Hoje, depois ela passou com o sistema do Crompes, aqui a identificação dela, Cecrópia. Cecrópia vocês conhecem uma espécie de Cecrópia? Nenhuma. O engenheiro agrônomo precisa saber o que é uma Cecrópia. Cecrópia é a baúba. Ah, o baú. Ah, tá. O pessoal de anatomia adora usar isso para fazer coisa. Me lembro. Então, depois ela passou para a família Cecropiácea e hoje ela pertence à família Cannabácea, que é praticamente um nome específico. Cannabis. Agora, interessante também, ela foi coletada em quintais. Em 1909 ela ainda não era proibida, uma ilícita, né? Então tem uma etiqueta tão pobre como essa, você vê a quantidade de informação que você pode tirar, né? O que mais? Cannabis sativa. O L aqui no final quer dizer quem encontrou essa planta pela primeira vez. O cientista que encontrou a planta pela primeira vez, que ele escreveu a planta, que foi o Linneu. Ele é o pai da botânica. Ele descreveu um monte de plantas, dentre elas a cannabis sativa. Aqui tem ela mais bonitinha. Essa aqui já foi cultivada, né? Essa aqui está mais parecida com a do Bob Marley, né? Maria Juana, essa aí. Essa está mais bonita de cor. Agora tem uma coisa, só lembrando para vocês, se vocês quiserem consultar o herbário depois, pode. Ele é um público, vocês têm que agendar. E o aluno ele recebe um tratamento diferenciado do pesquisador. Ele é acompanhado, é uma visita acompanhada. Mas caso vocês queiram vir aqui na surdina e pegar uma folhinha dessa, não pode porque ela já está envenenada, tá, pessoal? Ela já foi envenenada várias vezes. Vai ficar melhor ainda, professor. Vai ficar melhor ainda. Já tem 100 anos, pelo menos ela foi envenenada umas 100 vezes. Porque cada ano é envenenado uma vez. Mas se vocês de repente me convencerem, eu posso vender um pedacinho. Dá pra fazer uma de 10 aí. Mais duas de 10. E essa planta aqui, ó. Essa planta, vê se vocês conseguem identificar. Ela pertence à família Erythroxylaceae, Esse é ao gênero Erythroxylum. Oi? E ela foi coletada na Colômbia. É coca. Tô falando, né? Então, Cocaína. esse gênero ele é muito comum na Amazônia. Só que essa espécie ela só ocorre em altitude. Tem muitas espécies de Erythroxylum
Inclusive, o museu, do seu Nelson Rosa, ele é um dos parataxonomistas, um dos melhores da Amazônia, talvez o melhor. Ele coletou 2 espécies de Erythrocyon, 2 espécies novas, lá em Maraguá. E uma leva o nome dele, o cara que descreveu colocou o nome dele. Erythrocyon Nelson Rosa aí. Legal. Se vocês um dia encontrarem uma planta nova, se vocês quiserem homenagear alguém, tem que ser alguém, tem que ser botânico. As plantas só homenageiam botânicos. Eu não posso homenagear, por exemplo, a minha namorada. Desde que ela seja botânica. Né? Mas mesmo que ela seja botânica, é recomendado que essa botânica ela tenha um trabalho importante, não simplesmente ela começou a trabalhar e já recebe uma homenagem. Então, se for uma mulher, quando vocês encontrarem o nome científico, o epíteto específico, tá? Vocês sabem que o nome científico é um substantivo e um adjetivo, né? O adjetivo, ele tem, se for uma homenagem a uma mulher, tem que ser terminado com E. E se for homem, terminado com I. Vocês já viram aquela planta que é muito usada, agora está em pastagem, Arax pintoi. É aquele capim amendoim que chama, né? Que é uma leguminosa. Ele é homenagem a um pesquisador que tinha o sobrenome Pinto, ficou Pintoi. Tá? Se fosse cabritinho. Aí tem, por exemplo, Piresi, homenagem ao Dr. Mussa Pires, ficou Piresi. Então essa planta aqui, ela ocorre no Brasil, mas é só na fronteira já, na Pico da Neblina. Isso é cultivado lá perto de casa, essa coca aí. Era só das tardes. Ah, tá. Aqui no nosso herbário, quando vocês se tornarem botânicos, se Deus quiser, pelo menos 1% de vocês vai decidir. 0,5%. Nós temos uma orientação, né? Para as pessoas não... as pastas que não têm nenhuma tarde são plantas coletadas na Amazônia. Essa tarde azul é plantas coletadas no Brasil, fora da Amazônia, legal. E essa vermelha aqui é fora do Brasil. Uhum. Você vê que a proporção de quantidade de plantas extra Brasil é bem pouco, bem pequena, né? Porque existe intercâmbio, né? Assim que a gente manda plantas daqui para outros herbários, também outros herbários mandam para a gente. Azul é de quê? É fora da Amazônia, no território brasileiro. Porque o herbário, como nós não temos pesquisadores suficientes para identificar todas as plantas que são coletadas, então a gente doa para um herbário que tem um especialista nesse grupo. Então a gente doa a planta em troca da identificação. Ou então a gente pode doar a planta, simplesmente doar. Ou então a gente pode emprestar a planta, nada de graça. o cara identifica e devolve. Como vocês podem fazer para receber doação? Não, se você tem uma planta que quer doar para o herbário, ou você vai direto no herbário, na curadoria, aí a secretária da curadoria vai observar a planta, para ver se ela foi coletada corretamente, né? E com a etiqueta, aí você tem que preparar a etiqueta. Por mais que a gente refaça a etiqueta no nosso modelo, mas você tem que apresentar uma etiqueta com a origem, com as características que você anotou, tudo. Tem que estar bem seca, né? E a doação para herbário. Aí tem gente que trabalha já no herbário, por exemplo, da Embrapa. Ele não vem aqui trazer a planta, ele faz essa permuta, né, entre herbários, de curador para curador. Ok? Tem mais alguma coisa? Não, só acrescentar para eles o esforço de coleta na Amazônia, apesar de ser, a gente já está agora no século XXI, né? Mas ainda faltam muitas áreas de coleta a serem coletadas na Amazônia. Aí nós temos um mapa, só para dar uma ideia, aqui de coleta, vocês veem esses pontinhos onde estão as maiores expedições de coleta.
geralmente próximo de rios, Por quê? mas tem muitas áreas centrais que nunca foram coletadas. A gente observa ali que são espécies... Por que é mais próximo do rio? Porque não tem estrada. Porque tem a maior possibilidade de acesso é pelos rios na Amazônia. Então, margem são os locais mais coletados. Tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto é que se você quer fazer estudo em taxonomia, que são poucos, nós precisamos de muitos taxonomistas, e a primeira preocupação de um taxonomista é saber por onde anda a espécie que ele está trabalhando. Então, se ele começa a trabalhar com uma planta hoje, ele precisa saber em que herbário existe essa planta, onde foi coletada a primeira vez, onde está a coleção tipos. Às vezes ele tem que percorrer até herbários de fora do país para reunir todas as amostras daquela espécie que ele está estudando. Então, é um esforço do taxonomista muito grande. Quando vocês veem um trabalho de revisão taxonômica, às vezes aquilo representa anos de trabalho, de esforço de uma pessoa que ficou aí, às vezes, até a vida inteira trabalhando naquela família. Tá? Tem pessoas que não são bem orientadas, dizem, por que eu vou levantar, por que eu vou fazer uma revisão taxonômica? Que é o principal, é como se fosse assim um dos trabalhos mais importantes de um taxonomista é a revisão. Quando um pesquisador taxonomista ele conclui uma revisão, é como se ele tivesse chegado a um nível mais elevado, porque ele já dominou todo o ofício dele. Tá? Por que é importante fazer uma revisão? Imaginem vocês que hoje, na Amazônia, o açaí é considerado uma planta valiosíssima. Ah, certo. Então, a gente precisa fazer melhoramentos para que a produção do açaí seja cada vez maior, né? Então, como é que eu vou fazer melhoramento? Eu preciso saber quais as espécies de açaí que existem para fazer cruzamento. Por exemplo, tem gente aqui na Embrapa já está fazendo cruzamento entre o Euterpe-oleracea, que é o nosso, e o Euterpe precatório, que é de Manaus. Eles estão fazendo cruzamento. Por quê? Os cachos do Euterpe precatório chegam a 1,5 m, enquanto que os nossos são pequenos. Mas, em compensação, lá no Euterpe precatório você encontra indivíduos isolados, e aqui, além de você encontrar indivíduos em torceiras, são agregados, são agrupados. Né? Onde você encontra um açaizal, é cheio de açaí, né? Lá não, você encontra na floresta aqueles açaizeiros isolados, né? Agora o cacho, eu já coletei um Euterpe precatório de 1,5 m. E seria, se ele ocorresse junto, seria uma produção quase igual à do nosso ou maior. Só que eu encontro um indivíduo aqui, então a Embrapa faz um estudo para ver se consegue produzir híbridos, né? Então, a gente só consegue obter híbridos se você conhece o grau de parentesco daquela espécie. Por que as pessoas fazem híbrido usando o solano clínico, que é a jurubeba, para obter tomate?